Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula aqui do Biguá, nosso curso de audiovisual, nossa aula virtual 4, produção 1. Dividimos mais uma vez, A né, em produção duas é um tema muito partes. extenso, né? Então, mais uma vez, você vai ser dividido em duas aulas. O primeiro convite que a gente faz para vocês é a gente começar a pensar o que é um produtor, né? A palavra produção está em muitas coisas, né? Sim, Estamos num sistema capitalista onde muitas coisas se produzem. Eu acho que quando a gente pensa em produção no cinema, a gente começa a entender, quando a gente começa a entender o papel do produtor, a gente começa a entender que tudo é trabalho. sim. Tudo dá trabalho. No nosso dia a dia a gente faz muitas coisas, que é muito trabalho, que a gente às vezes nem se dá por conta que é um grande trabalho. Então o produtor, quando se trata no audiovisual, ele é um profissional que ele tem uma visão ampla do projeto. Ele trabalha no projeto do início ao fim. Exato. Ele faz um acompanhamento. Ele é aquele profissional que entende como funciona. Ele não precisa, geralmente ele não é um especialista em algum determinado departamento e um grande especialista na parte de produção, né? Exatamente. Essa é a grande especialidade dele. Então ele tem condições de avaliar o projeto audiovisual de forma geral, ele tem um conhecimento geral daquilo, ele sabe gerenciar muito bem isso. E, ao mesmo tempo, ele tem um pensamento muito prático em relação ao projeto, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Até a gente usa o termo uma visão desapaixonada, digamos assim, né? Claro, ele entende que esse projeto tem que saber desse valor artístico, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a certeza que isso é financiável, é Sim. possível fazer. Ele acredita no projeto também. Claro. Para fazer um bom trabalho, ele tem que acreditar. Mas ele não está tão apegado às minúcias, ele tem uma visão mais geral. Claro, toda profissão, se tu estudar, se tu treinar e praticar, tu vai exercer essa profissão com habilidade, né? Total. Mas ao mesmo tempo, esse profissional, se ele tiver algumas características de personalidade, ele pode ter mais ou menos sucesso, né? Exatamente. Nessa profissão. Uma característica que a gente cita muito para um bom produtor é ser muito organizado. Sim, porque a organização é essencial para o produtor, porque ele tem que ter as informações todas colhidas em que pé está cada departamento, como é que está a documentação que o filme precisa, os horários. A equipe geralmente tem uma dúvida, principalmente na fase de pré-produção, no set não é tão diretamente relacionado ao produtor, mas na fase de pré-produção especialmente, vai perguntar para o produtor. E ele tem que ter essa informação. Então tem que ter uma organização para ele mesmo não se perder, né? Na hora de dar as informações, planificar as informações. Uma outra característica muito importante do produtor é a comunicação. Sim. Ele tem que saber se comunicar muito bem. E ele é um dos responsáveis por ter essa grande harmonização e comunicação da equipe como um todo. Pegando um exemplo master, que seria fazer um longa-metragem, por exemplo, são muitas pessoas trabalhando, são muitos departamentos, são muitos dias de filmagem. É como se fosse uma grande empresa que é montada para fazer um produto, que no caso é o filme. Então essa comunicação tem que estar muito alinhada entre todos. E o produtor, ele precisa ser comunicativo, ele precisa passar as informações de forma clara, né, objetiva. O produtor ele vai encontrar muitos problemas ao longo do filme, mas ele se comunicando bem, ele consegue com uma certa facilidade contornar esses problemas. Às vezes pode acontecer de chegar uma questão pro produtor e o produtor não saber responder, entendeu? Mas ele não vai dizer perfeitamente. Não sei. Até porque é um ser humano, né? Ele vai saber, vou descobrir pra você. Porque, por exemplo, o produtor ele é o cara que geralmente vai vender o filme. Ele é a pessoa que vai atrás dos patrocinadores. Então, nesse caso, o produtor ele tem que saber apresentar o projeto. A comunicação também é gerenciar as crises pessoais que acontecem no set, é comum. Então, cabe ao produtor gerenciar essas pequenas crises que acontecem, entendeu? Isso. Mediar essas pequenas crises. Uma outra coisa muito importante do produtor é ter uma boa escrita. Sim. Uma boa escrita, bom, a questão gramatical não preciso nem citar, né? Deve ser impecável, mas também a questão de escrever de uma forma, por exemplo, se tu vai fazer um texto de defesa desse projeto audiovisual, uma forma que encante a pessoa, Sim. uma forma que seduza quem tá lendo, que acredite nesse projeto, defender esse projeto de forma escrita, porque o produtor ele vai escrever muitos e-mails também, e-mails onde tu vai pedir autorização pro sei lá, para um órgão público, né? Ou para uma empresa de transporte para te emprestar um ônibus que tu precisa na cena. Exato. Então a tua escrita deve ser muito correta, muito clara. Um mero e-mail de encontro, por exemplo, tu quer gravar na rodoviária, mas primeiro tem que marcar um encontro com o responsável pela rodoviária. Nesse próprio e-mail de apresentação, entendeu? Já envolve uma boa escrita, porque às vezes dependendo se for um e-mail mal formulado, uma coisa, o cara pode nem querer te receber. E uma coisa muito importante,
É claro que a nossa comunicação mudou muito de tempos para cá. É natural que a gente vá usar o WhatsApp, não significa que é uma linguagem, digamos, mais informal, Não. que a gente, como produtor, vai escrever de qualquer jeito. A pontuação, a questão, né, da clareza da formulação da tua frase deve ser de forma clara e de forma profissional. Inclusive no WhatsApp, o né? O produtor tem que ser mais formal, assim. Uma outra característica muito observador, né? Porque o produtor, que nem eu comentei, ele vai ter vários desafios ao longo da produção, né? Vários imprevistos que ele vai ter que enfrentar. Então, ele sendo um bom observador, ele eventualmente ele pode prever um possível erro e evitar que ele aconteça, ou contornar ele com mais facilidade, entendeu? A gente tem que esperar o melhor e se preparar para o pior. Então o produtor tem que estar sempre pensando no que pode dar errado. Um passo à frente, né? Um passo à frente, exatamente. O produtor ele tem que ter um plano B para certas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente vai filmar uma externa um dia e um dia pode chover nessa externa. E a gente não poder gravar. O produtor tem que saber na situação o que ele vai fazer. Ele tem para onde jogar essa gravação de externa para outro dia, ou essa gravação de externa vai virar uma interna. Isso tem que ser não uma coisa para ser decidida na hora que começar a chover. Bom, e um último ponto que a gente ressaltou aqui é ter inteligência emocional, né? Sim. Porque a gente lida com um grau de estresse, de pressão bastante grande, né? Tu saber se controlar, tu vai enfrentar momentos de grande tensão mesmo, né? Aquela coisa de respirar fundo, de pensar como eu posso contornar essa situação. Apesar de ser uma coisa muito grande que possa ter acontecido, tu conseguir manter a calma e racionalizar, olha, isso não é o fim do mundo, eu consigo contornar dessa forma. Então o produtor ele tem que ter uma estabilidade emocional muito bem controlada, ele tem que ter muitos pés no chão, né? Exato. Bom, depois da gente analisar essas características, a gente entender que o processo de trabalho do produtor é dividido basicamente em 3 etapas, em 3 grandes fases, digamos assim, que seriam a pré-produção, a produção e a pós-produção. Bom, antes da gente entrar nisso, eu acho muito importante a gente ressaltar que a gente falou muitas coisas de produtor aqui. Para as pessoas não saírem correndo. As pessoas se assustam. Produtor? Não, eu não quero ser isso aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. É tanta coisa. O cara recebe tudo isso, entendeu? É importante dizer que a produção também é um departamento. É um departamento. Onde tem vários subdepartamentos, onde tem vários assistentes e vários ajudantes, né? Em vários estágios de ajuda. De acordo com o tamanho deste projeto, ele vai ter mais ou menos assistentes, né? A gente tem esse tópico que é o produtor e o roteiro. O roteiro, quando o roteiro chega no produtor, em alguns casos já vai ter um diretor pro filme. Produções aqui no Gaúcho é muito comum o diretor ter participado da criação do roteiro ou ser o único roteirista. Mas tem casos em que não, que o roteiro chega pro produtor e ainda não tem um diretor. Qual é a primeira coisa que o produtor vai fazer quando botou a mão no roteiro? Ele vai fazer uma análise técnica do roteiro. A análise técnica é pegar o roteiro e analisar quais são os objetos que estão nessa cena, quantos personagens tem nessa cena, o que esses personagens estão vestindo, se essas cenas demandam algum tipo de efeito especial. E quando a gente fala de efeito especial, assim, claro, que quando a gente fala em efeito especial, vem na nossa cabeça... Algo mirabolante, né? Robôs, né? E não, um efeito especial, né? Tipo, um vento que bate na cabeça da pessoa, um vento de ventilador que seja. Isso é um efeito especial. Então a gente pode dizer então que essa análise técnica seria como se fosse um grande levantamento das situações que vão acontecer no filme, de quantos atores vão estar nesse filme, Exato. Se vai ter figurantes, se vai ter uma situação... Locações, quantas locações vão ter, né? O doutor não está analisando a história quando ele faz essa análise. Como diz o nome análise técnica, ele está analisando os fatores técnicos que o texto apresenta para ele ter uma noção de quanto mais ou menos o filme gastaria, quantas coisas vai precisar, até a própria ideia de tamanho de equipe que a gente está falando, assim, um projeto de quantos assistentes um produtor vai precisar para fazer esse filme, entendeu? Sim. Tipo, geralmente o produtor vai fazer mais de uma análise técnica durante o processo, porque isso aqui, como a gente falou, é que o roteiro caiu na mão dele, ele faz uma análise técnica. Mais pra frente, com uma equipe montada e já trazendo suas ideias pro filme, o diretor vai fazer uma nova análise técnica baseada nas ideias que foram trazidas. Sim, até porque ele já vai ter tido outras reuniões com a equipe e já vai ter noções até de algum equipamento específico que o diretor quer usar para fazer algum enquadramento.
talvez o setor que mais custe dinheiro nos departamentos de um filme é a questão da direção de fotografia, né? Exato. Esses A gente equipamentos, imagina. a tecnologia das câmeras, as lentes das câmeras, né? Os Sim. refletores. A gente vai deixar um modelinho de análise técnica para vocês, vamos colocar no grupo do WhatsApp. Exato. É muito importante que vocês abram para vocês, porque ela tem uma estrutura específica, né? A gente tem um exemplo pronto de um filme chamado Exílio que a gente vai colocar para vocês terem acesso. Só reforçando que quando se for fazer uma análise técnica, cada palavra conta, né, pessoal? O personagem entra usando uma touca, um óculos escuro e olha no relógio. Aí já marca touca, óculos escuro, um personagem, relógio. Bom, a gente tem uma outra questão que se chama pasta de referência. Exato. É importante a gente ressaltar que a pasta de referência não necessariamente não é feita pelo produtor, né? Não. É feito pelo assistente de direção, junto com o próprio diretor. É um assunto que a gente vai entrar mais quando a gente falar de assistente de direção, mas a gente achou importante citar. Porque a pasta de referência é um documento, um formato um Word ou um PDF, onde ali vão ter várias informações técnicas e, na verdade, mais artísticas, né? Da visão do diretor, como é que o diretor mais ou menos imagina esse filme. O produtor é um grande vendedor do projeto, né? E a pasta de referências ajuda a vender esse projeto. Bom, não é só uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, Glauber né? Rocha disse isso, né? Uma frase icônica dele, mas que não condiz muito com a verdade. Nós precisamos de dinheiro para Precisamos de fazer, dinheiro um pra filme, fazer um filme. né? Mesmo que seja o filme mais modesto possível, algum gasto vai ter. Porque quando a gente vai produzir um filme, a gente tem os gastos com transporte, a gente tem os gastos com alimentação, vai ter gastos com cachê, tanto de equipe quanto de atores. Então tem de repente precisa alugar um equipamento, alugar alguns objetos. Não há como fazer um filme sem gastar. O que é muito comum no chamado que a gente chama de cinema de guerrilha, né? Exato. Que um grupo de amigos, e é uma maneira muito interessante de começar, né? De ter contato com o audiovisual. Trabalha com essa lógica, né? De juntar esse grupo de amigos e se unirem para fazer esse filme. Independente do tipo de financiamento, ele tem que saber como vai ser esse financiamento para aí começar a planejar o seu orçamento. Quando a gente começa, a gente tem muito aquela ideia de vamos fazer, a gente dá um jeito, mas é importante não passar por cima da realidade, né? Esse negócio de vamos deixar, depois a gente vê, não, o produtor ele tem que estar um passo à frente dessas pessoas que pensam dessa forma, né? Lembra que a gente falou, o cara que pensa nas coisas que podem dar errado. Então tudo existe gasto. Que começa desde a primeira análise técnica que nós já passamos aqui. Perfeitamente. Quando o produtor faz a primeira análise técnica, que a gente falou, pega o roteiro e vê o que precisa daquele roteiro, quantos atores precisam. Dali ele já consegue tirar um orçamento inicial, que pode subir ou descer dependendo de como o projeto for se desenrolando. Pode estar, mas como assim o orçamento sobe ou desce, né? Porque às vezes algumas coisas podem ser emprestadas, já pode cair do orçamento, ou às vezes pode subir, porque vamos supor que o lugar, eu tinha pensado em um lugar que era de graça, que eu ia conseguir filmar e não vou mais, eu vou ter que alugar esse lugar. Então, esse cinema de guerrilha que a gente chama, onde as pessoas se juntam para fazer esse filme, as pessoas muitas vezes, quase sempre não cobram cachê. Como produtor e como todos os membros da equipe, a gente tem que valorizar isso. Ou seja, as pessoas não estão trabalhando necessariamente de graça, elas estão doando o seu cachê para essa equipe, elas são como produtores, então sintam-se também donos desse filme no sentido de participação, vocês também são investidores desse filme. E isso deve ser muito valorizado pelas pessoas que fazem essa categoria de filme, né? E como eu vou conseguir esse dinheiro mínimo que seja do meu filme? Existem algumas formas de captação desses recursos, né? Começou falando do cinema guerrilha. Cinema de O que é o cinema de guerrilha? O cinema de guerrilha a gente vai tirar do nosso próprio bolso para pagar esse filme. Muitos casos de atores ou equipe técnica, que não só trabalham de graça, ou seja, eles doam o seu cachê, em alguns casos eles colaboram com dinheiro mesmo. Embora seja um tipo de trabalho mais informal, como eu disse, Eduardo, as pessoas estão trabalhando de graça, elas estão se doando para um projeto que todo mundo acredita. Então chega a ser mais importante que o produtor tenha esse orçamento com tudo que foi gasto para valorizar o trabalho das pessoas. Olha, aqui que tá indo o teu dinheiro. Então, esse orçamento é um item de transparência na produção. Transparência, valorização do trabalho do próximo, da tua equipe, né? Essa é uma forma que tem, né? Uma outra forma possível também são essas vaquinhas online, né? O crowdfunding, né? É uma possibilidade também. Pro pessoal que não conhece, é bom citar o que são essas. Tem muito site, tem o Catarse, tem. Tem um chamado Vaquinha também. Tem um chamado com Vaquinha.
Geralmente tu faz um vídeo apresentando o teu projeto, dizendo, pá, eu quero fazer esse filme aqui por causa disso. Se tem uma equipe técnica, tu mostra a tua equipe técnica. Se tem um elenco, tu mostra o teu elenco. Tu mostra o que tu tem pra aquele filme até o momento. E tu vai apresentar pra pessoa, pra população civil, não é empresa, entendeu? Não é população civil. E aí e tem que estabelecer o valor. Aí mais, tu vai precisar do orçamento pra isso. Mesmo que tu tá captando recurso, mas tu já vai ter o orçamento em mãos. E geralmente tem um prazo, geralmente é 1 mês, 2 meses, né? Eu acho que tu pode estipular, né? Tipo um prazo de 2 meses para atingir esse orçamento que tu precisa. Isso tem sido uma alternativa interessante, né? Bem interessante para produções independentes, né? E até alguns pequenos projetos, até em Hollywood tem se utilizado disso, assim. Pra tu ver como uma coisa que já chegou nos altos escalões, né? Não é uma coisa só das produções mega independentes. Bom, e uma outra possibilidade muito tradicional, né? Os editais, né? Tanto os editais de empresas privadas, por exemplo, alguns bancos, algumas vezes fazem, o Banco Itaú, o Banco Santander, de incentivos aos artistas, ou editais públicos, né? Sim, tanto a nível federal quanto a nível estadual e até municipais, né? Exato. Muitos municípios têm sua própria secretaria, seu próprio fundo de cultura, e lançam editais. Cada edital tem sua própria particularidade, né? Exatamente. Porque às vezes é um edital temático, então ele tem que tratar de determinado tema. A questão dos editais é todo um universo à parte, Exato. né? O nosso objetivo aqui introdutório é informar vocês que existem. E existe sim a possibilidade de ter acesso a eles, né? Então é uma outra possibilidade que nós temos de financiamento a projetos audiovisuais e projetos artísticos em geral. E existem os apoios, né, Eduardo? Uma empresa não necessariamente pode contribuir com dinheiro, mas pode contribuir com outra coisa. Vamos supor, tu vai à loja de roupas, de departamento, e tu pode conseguir o figurino pro teu filme lá. Geralmente tem que ser devolvidas depois, claramente. Sim. Algumas empresas pedem contrapartidas, é muito comum. Então, contrapartidas podem ser... Aí depende da negociação. Geralmente é uma referência à marca no filme, de alguma forma, que a marca apareça de alguma forma no filme. Na televisão é muito comum. Né? Tem até os momentos que a gente chama os famosos merchans, né? Que são aqueles momentos que a história para, a novela tá acontecendo e o personagem começa a falar do produto. Ih, já tá você com esse celular aí de novo, né? Ih, bem, esse aqui é o meu 5800. Comes with music. Já até decorei de tanto que você fala. O que você tá fazendo aí agora? Então, eu vou aproveitar assim que eu vou começar a fazer muito show agora com o meu empresário novo, né? Aí eu tô aqui na loja baixando umas músicas. Gerada, já sei que você tá montando seu playlist, né? Aham. Só que assim, tanta música, sabe, Peralta, que eu fico às vezes até perdidinha. É música de tudo quanto é estilo. Olha que massa. Ué, preparou? Agora que eu ia começar a mexer? Ô, Yasmin, olha só, se você não souber mexer em celular com touchscreen, você fala logo que eu te ajudo. Ô, bem, você pode ficar sossegado, tá, Peralta? Pode ficar sossegado, porque se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é mexer com esses negócios de tecnologia. Então abaixa uma música assim, ó, bem romântica pra gente ouvir juntinho, vai, bem romântica. Ah, é? Você não é bobo não, né, bem? Você não é bobo mesmo. Pode deixar que eu vou baixar, viu? O produto apareceu, não só apareceu, como foi falado sobre, como foi falado sobre ele. É. Então, isso foi organizado por um produtor. Bom, depois que a gente conseguiu fazer algumas artimanhas para angariar algum dinheiro, seja com edital ou com as vaquinhas online, a gente pode entrar de fato na nossa primeira grande fase, né? A gente comentou que tinha 3 grandes fases, Sim. a pré-produção, a produção e a pós-produção. Agora a gente vai entrar de fato no momento da pré-produção. Um ponto, né, fundamental nessa fase de pré-produção é a definição da equipe e do elenco. Exato. Quando a gente tem o roteiro, vamos supor que o roteirista, algumas vezes o roteirista é o mesmo diretor, é natural que, de alguma forma, quando tu escreve aquele personagem, tu já pense, né, em algum ator. Mas o produtor tem esse papel de junto com o diretor, negociar e ver a possibilidade desse ator fazer parte da equipe ou não, né? O contato é feito pelo diretor, geralmente. Convite, né? O convite é feito. A gente falou que o produtor, ele é o cara prático, né? Ele é o cara que ele tem sempre os seus pés no chão. Então, em alguns casos, a escolha do ator que o diretor tem em vista pode não corresponder à realidade do orçamento. Às vezes, não é nem uma questão de cachê, né? Vamos supor que é um caso que o ator more distante de onde vão ser feitas as gravações. E o ator aceita trabalhar sem cachê, ou com cachê razoável, mas aí tu vai ter que pagar o transporte, a hospedagem
E a própria alimentação fora do set desse ator. O diretor, geralmente, é um cara que tá muito mais apegado nas minúcias do projeto, e ele tem que estar, isso faz parte do trabalho do diretor, Sim. não é errado, do que o produtor. O produtor tem uma visão mais macro. Cabe ao produtor fazer um trabalho de convencimento, que depende, que às vezes é um trabalho bem duro. E tudo que a gente falou de elenco vale para a equipe técnica também. Toda essa fala foi só focado no elenco, né? Que já é um universo de negociações, um universo de questões que a gente tem que resolver. Aí tem a equipe, né? Exato. Que é, quando a gente fala em equipe, é o diretor de fotografia. Diretor de arte. Que é a mesma situação. Tem diretores de fotografia que têm cachês muito mais altos que outros. Daqui a pouco tu tem um ator que tá no horário da novela das 9, né? Sim. O cachê dele vai estar lá em cima do que um cara que tá começando na malhação, né? Sim. E o mercado... É um exemplo ótimo. É assim. A escolha final sempre acaba sendo do diretor, né? Mas o produtor, ele tem que apresentar esses prós e contras para ele. Pensando na parte de venda, de marketing posteriormente, Sim, né? que deve ser levado em conta. Deve ser levado em conta também. Tem a questão, se tu tem um nome mais conhecido, entende que tu vai atrair mais público pro cinema, Exato. ou se vai para uma plataforma online, vai ter mais acessos. Enfim, tem toda essa logística de mercadológica. Aquele ator tem uma fanbase que é interessante. Que vai ajudar a alavancar o projeto dele, né? Outra fase da pré-produção é a pesquisa de locação, né? Extremamente importante. Porque né, o roteiro, a nossa história vai se passar em um ambiente, e que ambiente é esse, né? Será que eu vou construir, eu vou para um estúdio e construir um cenário? Será que cabe isso? É viável? Ou é melhor Temos eu ir dinheiro para isso, né? Temos dinheiro para isso, para alugar um estúdio, né? Seria maravilhoso construir. Mas às vezes um cenário não tem aquela realidade, aquela brutalidade do meu projeto, que é uma coisa mais crua. Eu preciso de uma casa de verdade, de uma parede de verdade. Então tudo isso é um momento de pesquisar, de sentar com o diretor e ver onde eu posso filmar a cena 2. Cena 2 diz que é um prédio abandonado. Mas que prédio é esse? A gente falou, né, que o departamento de produção é bastante extenso. Sim. Nós temos um profissional que é o produtor de locações. Exatamente. Ele trabalha justamente indo atrás. Então, esse produtor de locações, ele já tem um grupo de contato com outros produtores. Eles têm uma rede de contatos onde eles sabem, tipo, existem casas que são usadas só para alugar para filmagens. Sim. Né? Porto Alegre é um grande exemplo. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas delas, que são casas utilizadas para filmagem. Umas alguém mora lá e empresta, e outras, de fato, estão mobiliadas e tudo e ninguém mora. Elas são alugadas para publicidade, para longas metragens, enfim. E claro, nada como um bom contato, né? Sim. Se tu tá começando uma rede de contato, poxa, será que as redes sociais, será que alguém teria uma casa nesse valor? Eu tenho tanto disponível em dinheiro para alugar, para uma diária. É comunicação de novo, né? Empresas, sejam elas públicas ou privadas, tipo, vamos supor uma rodoviária, uma faculdade. O produtor primeiro ele vai mandar um e-mail para a administração desse local. É fundamental o e-mail, fundamental, que ele serve, veja bem, como um registro, inclusive, né? Da comunicação entre os dois, tem algo registrado, né? Marcando uma reunião, explicando o projeto, porque... Entra de novo a pasta, que vai te auxiliar, contar essa história, né? Nos envia o roteiro também. Roteiro de leitura mesmo, ou seja, o roteiro com a história, sem as marcações do produtor. A pessoa entender a narrativa. Entender né? a emoção do filme. Até porque, vamos supor, em um caso, tu pode, manda um roteiro que vai ter um massacre na minha faculdade. A universidade não quer ceder o seu espaço pra um filme que tem um massacre na faculdade, entendeu? Quando tu faz um filme num local, querendo ou não, tu estabelece uma relação de parceria com o local, entendeu? Então tu pode vir a fazer outros filmes naquele local. Que se danificar essa relação pode não acontecer mais. E o mundo é pequeno também, né? Daqui a pouco faz algo, digamos, o não combinado naquele local e um fala pro outro, né? O mundo do audiovisual é bastante pequeno. Exato. Eventualmente uma empresa se comunica com a outra, pede referência. Essa equipe, esse produtor é péssimo porque ele, ele descumpre, não que ele tenha danificado, ele descumpre o combinado. Descumpriu o combinado. Ele disse que o filme ia ser X e o filme é Y, né? Sim. E não foi o que a gente combinou. Mas sempre é bom ter essa relação transparente com os administradores, né? Do local. Né? No caso do público, tu vai entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo ambiente. Exatamente. Seja um prédio ou seja a rua, né? Mas porque daí pensa, mas e a rua? A rua é pública, então eu posso pegar eu vou filmar uma cena na rua, eu posso ir lá, filmar com meus atores e tudo bem, não precisa avisar ninguém porque a rua é pública. Lembrando sempre que independente da cidade, ela vai ter
com vários nomes diferentes, ela tenha uma secretaria Toda cidade tem. ou um órgão que vai cuidar dessa questão específica, né? Uma maneira mais prática é talvez entrar em contato com a assessoria de comunicação dessa prefeitura e essa assessoria de comunicação vai te indicar para qual seria esse órgão, independente da cidade que seja, né? Mas essas autorizações são fundamentais, até porque uma equipe de filmagem na rua é um número grande de pessoas e chama a atenção de fato. E, é importante citar, né, Eduardo, que a gente falou, não basta só ser autorizado, tem que ter essa autorização na mão por escrito. Já houve casos em que uma equipe de produção marcou de gravar em um condomínio. O síndico autorizou. Autoriza, pode gravar, autorizou de boca. A equipe chegou lá pra gravar. O síndico saiu de férias, tava o vice-síndico. E o síndico não sabia de nada. Então você não pode entrar. Perderam a diária. Não existe autorização de boca quando se fala de locação. É bom pensar que assim como os atores, o produtor tem que pensar em termos de custo-benefício, o mesmo se aplica a uma locação. Vamos supor que é uma locação muito distante, eu vou ter que deslocar um grande número de pessoas pra lá. Se eu tenho uma alternativa, o produtor ele não pode chegar e botar contra a ideia, a sugestão do diretor ou do produtor de locação, se ele não tiver uma alternativa. O Eduardo participou de uma produção recentemente, que era um filme que se passava numa casa, só que a externa da casa era uma casa e as internas eram outras. Exatamente. Porque a fachada da casa onde foi gravada a interna não correspondia ao que era necessário, né? Então o produtor, embora, claro, o diretor de arte vai indicar isso, mas é uma coisa que o produtor já pode antecipar. Inclusive, se ele quando tá procurando locação. Evidentemente foi pensado na possibilidade da casa ser a mesma. Sim. Mas não tínhamos o que fazer, não tem como derrubar e fazer uma nova fachada. Exato. Então, nesse caso, nós não tivemos alternativas e tivemos que ir para uma outra locação para gravar só as cenas em frente da casa. E depois voltamos para gravar as cenas internas na outra casa. Mas narrativamente, ou seja, na história, a casa é a mesma. É a mesma. Bom, além dessa locação, a gente já começa a esboçar esse grande cronograma, né? É importante quando a gente fala, existem dois tipos de cronograma, né? Existe o cronograma que é usado em set, em produção, que geralmente quem faz é o assistente de direção, não é uma atribuição do produtor. E existe o cronograma macro, que o produtor não faz sozinho, mas que é o que mais interessa para o produtor. O produtor interessa mais esse cronograma macro. Quando o produtor vai negociar a locação, tem que saber quanto tempo vai ficar naquela locação. Não é só, Isso. me empresta aí, entendeu? O cronograma é importante para o produtor saber os momentos de buscar e levar os atores para casa. Então é uma ferramenta essencial para o trabalho do produtor. Uma outra questão que tem que ser levada em conta, que o produtor tem que levar em conta quando consulta o cronograma, é a questão do deslocamento. Vamos supor que a gente vai gravar em 2 locações naquele dia, entendeu? Tem que se levar em conta nesse cronograma o tempo de deslocamento de uma locação para outra. Então esses são detalhes, são questões bastante importantes. A gente fez essa introdução e a gente chegou até o momento de pré-produção. Pré-produção, a gente nem começou a gravar ainda. A gente não começou a gravar, a gente está se preparando para gravar. Então nesse momento a gente encerra essa parte 1 da nossa aula de produção. Lembrando mais uma vez que vocês devem enviar para espaçolivrebiguá@gmail.com o relatório de vocês sobre essa parte 1. E a parte 2 vai ter um novo relatório. Um relatório por vídeo. É um relatório por vídeo. Vai ter mais fácil para a gente se organizar e para vocês mesmos organizarem as ideias de vocês. Então a gente encerra aqui nossa primeira parte. Até a próxima aula. Até a próxima aula.